Olá, pessoal! Eu sou a professora Suzana e eu tô aqui para te ensinar a curtir ciências. Vem comigo! O nosso assunto de hoje é a alimentação dos seres vivos. O alimento é a fonte de energia para os seres vivos. Todo ser vivo precisa se alimentar. Mas será que todo ser vivo se alimenta da mesma forma? Você já se fez essa pergunta? E aí, você acha que sim ou que não? Bom, eu acho que não, hein? Vamos descobrir? Para começar, eu coloquei como exemplo uma plantinha. Você sabe como é que uma planta se alimenta? Plantas, algas e algumas bactérias são capazes de produzir o seu próprio alimento. Seres que conseguem produzir o seu próprio alimento são chamados de produtores. Mas existe uma outra palavra: seres autótrofos. Auto próprio, trofos, alimentos. Mas de que forma esses seres produzem o seu próprio alimento? Existem várias formas, mas hoje nós vamos estudar apenas um exemplo, hein? E vamos falar da fotossíntese. A fotossíntese é um processo que converte a energia solar em energia química, que serve de alimento para as plantas. Elas vão utilizar a energia do sol para converter água e gás carbônico em compostos orgânicos. Esses compostos é que servirão de alimento para a planta. Esses compostos orgânicos são açúcares. E nesse processo, a planta libera para a atmosfera o gás oxigênio. Mas nem todos os seres vivos se alimentam da mesma forma, né? Olha aí o nosso gatinho. Ele não produz o seu próprio alimento. Ele depende de outros seres vivos para se alimentar. É muito comum a gente pensar num gatinho comendo um peixe, por exemplo, não é? Pois bem, seres que não produzem o seu próprio alimento e se alimentam de outros seres vivos são chamados de consumidores. Existem diversos tipos de consumidores. Os animais são consumidores. Então, eu coloquei como exemplo seres humanos, uma formiguinha, uma girafa e até uma onça pintada, hein? Como não conseguem produzir seu alimento, eles também são chamados de heterótrofos. Hétero, diferente. Trofos, alimento. Eles se alimentam de um outro ser vivo. Existe um tipo especial de consumidores. Esses organismos vão lentamente desfazendo, desmanchando os restos de outros seres vivos que já morreram ou que por alguma razão perderam uma parte. Por exemplo, uma planta que perdeu as folhas velhas. Nesse processo, vão sendo liberados compostos como a água e os sais minerais que formavam os seres vivos, e esses elementos vão sendo devolvidos para a natureza. E assim poderão ser reutilizados pelos produtores, lembram? As plantas, as algas e algumas bactérias, para novamente fazer o seu alimento. Esse processo é muito importante, pois é chamado de reciclagem natural. Os indivíduos que têm a capacidade de desmanchar, desfazer e decompor restos de organismos são chamados de decompositores. Eu coloquei como exemplo aí no nosso quadro um cogumelo, que faz parte do grande grupo dos fungos. Mas também existem bactérias e alguns protozoários que são decompositores. E aí, lembra lá da nossa pergunta no começo da aula? Será que todos os seres vivos se alimentam da mesma forma? Agora você sabe a resposta, né? Não, nem todos os seres vivos se alimentam da mesma maneira. Existem diversas formas de alimentação. Nós estudamos 3 grandes grupos de seres vivos: os produtores, que são capazes de produzir seu alimento, os consumidores, que não produzem seu alimento, eles dependem de um outro ser vivo para se alimentar, e os decompositores, que são aquele grupo especial de consumidores que conseguem decompor restos de organismos e devolver para a natureza parte dos sais minerais, da água e de outros componentes que os formavam. E aí, gostou da aula? Então dá o seu like e deixa o seu comentário. E não esquece de se inscrever no canal, hein? E aproveita e me visita lá no Instagram também para você acompanhar os cards que eu tenho postado, tá bom? Grande beijo e até a próxima aula!